Olá, misteriosas e misteriosas! Eu sou a Beatriz, sua host, e eu sei que esse episódio deveria ter sido lançado em outubro do ano passado e que ele está sendo lançado só agora, mas a vida acontece, o tempo passa e cá estamos nós em fevereiro. Mas ainda assim eu vou lançar episódio, mesmo não sendo mais o mês do terror, e é isso. E já adiantando, eu tenho muitas pautas do Madame Mistério, então teremos menos sopão de Madame Raiz por aqui nas próximas semanas. E eu nem vou dizer que eu vou postar toda semana, porque quem é ouvinte aqui já sabe que todo episódio é uma surpresa e a gente nunca sabe quando vai ser postado. Nem eu, nem vocês e muito menos eu. E de fundo teremos um ASMR de maritacas cantando, que elas amam cantar. Todos os horários, é uma bagunça. Dito isso, vamos ao que interessa mesmo. Lugares mal assombrados, ou bem assombrados, muito bem assombrados, ou só com uma história peculiar mesmo. E como se trata de lugares com histórias, às vezes pesada, vou deixar aqui o alerta de gatilho para violência, tortura, morte e, claro, manifestações espirituais. Já vou começar com um lugar famoso, muito famoso. Dizem as lendas que a Casa Branca, a residência dos presidentes dos Estados Unidos, é mal assombrada. Inclusive, o fantasma mais famoso de lá é o Abraham Lincoln. Mas não é disso que eu quero falar. Eu sei que é um episódio sobre lugares mal assombrados, mas eu queria muito usar esse lugar mal assombrado, que é a Casa Branca, para falar da maldição dos 20 anos, ou a maldição de Tecumseh. E basicamente essa maldição diz que os presidentes eleitos em anos terminados com 0 a cada 20 anos iriam morrer antes de completar o mandato. Tudo isso começou com a Batalha de Tippecanoe, na Louisiana, em 1811. Então, o então governador do território, William Harrison, enfrentou os nativos americanos da tribo Shawnee, liderada por Tecumseh, que queria estabelecer uma confederação de nativos americanos na Louisiana. Só que a tribo foi dizimada e o irmão do Tecumseh jogou essa maldição. E aí, que um ano depois de ser eleito presidente dos Estados Unidos, em 1841, William Harrison morreu. Foi com Deus. Ou não. Ele faleceu de pneumonia. 20 anos depois, o famoso presidente Abraham Lincoln foi eleito em 1860, aquele que viveu a Guerra Civil dos Estados Unidos e proclamou a Proclamação da Emancipação, que aboliu a escravatura nos Estados Unidos. Ele foi assassinado por John Wilkes em 1865. 20 anos depois, James Garfield foi eleito em 1880. Ele tomou posse em março do ano seguinte e 4 meses depois ele foi assassinado. Mais 20 anos, em 1900, o presidente William McKinley venceu sua segunda eleição, mas no ano seguinte ele foi morto por um anarquista que afirmou que o presidente era inimigo das pessoas. Mais 20 anos, o Warren Harding foi eleito em 1920 com um mandato de vários escândalos. Ele infartou durante uma viagem e veio a falecer em 1923. 1940, mais 20 anos, o presidente Franklin Roosevelt foi eleito pela 3ª vez e em 1944 pela 4ª vez. Ele presidiu o país durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra e ele morreu em 45 de hemorragia cerebral. Será que essa daí conta como maldição? 20 anos depois, em 1960, o John Kennedy foi eleito o mais jovem presidente dos Estados Unidos e foi assassinado em 63 pelo Lee Harvey Oswald durante uma visita a Dallas, no Texas. Em 1980, mais 20 anos, Ronald Reagan foi eleito presidente e em 81 ele sofreu uma tentativa de assassinato, mas ele sobreviveu graças à ação rápida do resgate e dizem que foi aí que a maldição foi quebrada, já que o próximo presidente eleito, depois de 20 anos, o George Bush, no ano de 2000, sobreviveu até o fim de seu mandato. E continuando pelos Estados Unidos, agora na esquina da 72 com o Central Park West, Manhattan, Nova York, no imponente e belíssimo edifício da
Dakota. Esse não é exatamente um lugar mal assombrado, mas muitas coisas estranhas aconteceram por lá. Primeiro, que o filme O Bebê de Rosemary teve umas cenas gravadas nesse prédio. Esse filme é muito bom, fica aqui a indicação. O filme foi dirigido por Roman Polanski e protagonizado pela Mia Farrow. E durante as gravações, a Mia se separou do seu então marido, o Frank Sinatra, e a esposa do Polanski, a Sharon Tate, foi assassinada pela seita do Charles Manson. Sim, aquela história que a gente já conhece. Até aqui, pura coincidência. O edifício Dakota teve e ainda tem muitos moradores ilustres. Um deles é o Anthony LaVey, que foi o fundador da Igreja de Satã. E também foi consultor do filme O Bebê de Rosemary, já que o Polanski queria que a seita satânica e os cultos do filme fossem o mais real possível. E por falar em Satã, em ocultista, outro famoso morador é o Aleister Crowley, que foi o fundador, o responsável, o criador, não sei como dizer, da doutrina do Telema. E para quem quiser saber mais, eu falei sobre o Crowley e o Telema no episódio 30. Outro ilustre morador do Dakota foi o John Lennon. Não só ele, mas Yoko Ono também, que mora lá até hoje. E foi na porta do Dakota, no dia 8 de dezembro, que o John Lennon foi assassinado por um fã. Apenas uma coincidência? Pode ser. Agora, finalmente, vou falar de um lugar assombrado mesmo. E que muitos de vocês devem conhecer a história. O edifício Praça da Bandeira, como é conhecido hoje, é um dos lugares, se não o lugar mais assombrado de São Paulo, mas ele fez seu nome mesmo quando se chamava Edifício Joelma. O prédio foi inaugurado na década de 70 e fica na Praça Bandeira, na Rua Santo Antônio, com a Avenida 9 de Julho, na capital paulista. No dia 1º de fevereiro de 1974, por volta das 8h50 da manhã, um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar deu início ao que seria um dos maiores incêndios em arranha-céu do mundo. Apesar de ser um prédio novo, o edifício Joelma não contava com suporte para incêndio, como saída de emergência e alarme de incêndio. E um funcionário ele até tentou usar um extintor, mas a temperatura do local já estava muito alta, tinha muita fumaça e o fogo já estava se alastrando pelo forro. E por falar nisso, o corpo de bombeiros demorou cerca de 20 minutos para chegar no prédio, o que foi o suficiente para o fogo já ter dominado tudo. O incêndio começou no 12º andar. Quem estava nos andares inferiores conseguiu escapar, mas quem estava nos andares acima encontrou muita dificuldade, muita fumaça nas escadas, muita gente, vidro quebrado e o fogo já estava tomando conta de tudo. E para ajudar, a escada dos bombeiros só chegava até o 16º andar. Para fazer o resgate nos andares acima era preciso ser com um helicóptero, mas era bem difícil por conta das explosões que poderiam acontecer e aí dificultou muito o resgate do pessoal. Cerca de 40 pessoas se jogaram do prédio para fugir do fogo e nenhuma sobreviveu. No fim, foram 189 pessoas mortas e mais de 300 ficaram feridas. E eu nem preciso contar todas as histórias individuais de cada vítima, de como foi terrível para cada uma delas, mas algumas histórias em específico ficaram famosas, que é o caso das 13 almas. Durante o incêndio, um grupo de 13 pessoas conseguiram sair dos corredores e irem para um elevador que ainda estava funcionando, só que o elevador ficou suspenso e as pessoas ficaram presas lá dentro. Como elas sabiam que elas não seriam resgatadas pelo caos que estava, elas se abraçaram num último ato. Quando os bombeiros encontraram fogo e foram fazer o resgate das pessoas, eles encontraram os 13 no elevador e a cena era fortíssima. Foi tão alta a temperatura no lugar que os corpos se fundiram com o metal do elevador, então não foi possível fazer o reconhecimento dessas vítimas. Os 13 foram enterrados lado a lado no cemitério de São Pedro, em São Paulo mesmo. Um tempo depois, o zelador do cemitério e algumas outras pessoas ouviram gritos e lamentos vindo dos túmulos. E para aliviar a dor dessas almas, o zelador jogou água no túmulo e aparentemente as almas foram acalmadas. E desde então, esse lugar virou um local de peregrinação e, em sinal de gratidão, as almas sempre deixam um copo de água nos túmulos. Além de todos os relatos de energia pesada no prédio, mesmo depois que ele foi reformado e voltou a funcionar, o terreno do edifício já vem de uma história pesada. Antes de ser o Joelma, naquele terreno, em 1948, o professor Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, matou sua mãe e 2 irmãs e as colocou dentro de um poço.
Esse crime foi conhecido como o crime do Poço e eu já falei mais dele no episódio 11. Mas basicamente, depois que a polícia encontrou os corpos, o professor tirou a própria vida. E se não bastasse, dizem que o terreno foi um pelourinho onde muitos escravos foram mortos. Olha o trovão. E as maritacas. Até hoje, já com o nome Edifício Praça da Bandeira, os funcionários e as pessoas que trabalham ali relatam ouvir gritos e lamentos, além dos faróis dos carros no estabelecimento ficarem piscando loucamente. E para encerrar, nós vamos para um lugar que já é naturalmente envolto das energias pesadas. Penitenciárias e presídios são lugares carregados de histórias ruins. Ninguém vai para lá porque teve uma boa história ou uma ótima jornada. Aí soma tudo isso altas doses de violência e tortura. E a gente sabe que esse é um prato cheio para manifestações estranhas. E foi essa combinação de fatores que deu à penitenciária Eastern State a fama de mais mal-assombrada do mundo. Fundada em 1829 na Filadélfia, Pensilvânia, teve seu funcionamento até 1971. A Eastern State foi considerada a primeira penitenciária do mundo e também considerado o primeiro prédio moderno dos Estados Unidos. Inclusive, o prédio ele contava com um sistema de esgoto, água e aquecimento em todas as celas, numa época que nem a Casa Branca contava com toda essa estrutura. A penitenciária ela foi projetada para receber 250 presos em sistema de solitária. Então, o detento chegava e era colocado um capuz na sua cabeça e ele era encaminhado para sua cela sem ter contato com nenhum preso e sem ver para onde ele estava indo, isso para evitar que os presidiários criassem possíveis rotas de fuga. Mas isso não impediu ninguém de fazer um monte de túnel, porque foi encontrado um monte de túnel naquele lugar, depois que a penitenciária fechou. Eles eram trancados dentro das celas o dia todo, podendo sair só 30 minutos por dia para fazer exercícios, e um banho a cada 2 semanas. Recebiam alimentação por uma fenda na porta, e o único contato com a luz dentro das celas era por meio de uma claraboia, onde era possível ver apenas se estava de dia ou de noite. Na Eastern State, eles praticavam o som do silêncio. Ou seja, os presos, eles não podiam fazer qualquer tipo de barulho, não podia falar, cantar, xingar, conversar, nada. E quem não seguia essas regras era amordaçado com grampos nas línguas, que eram acorrentado aos pulsos, que o preso, se ele tentasse lutar contra, a língua dele ia esfolando e cortando. Então imagina um negócio cortante preso na sua língua e com correntes que prendiam no seu pulso. Se você se mexesse, tentasse de alguma forma tirar aquilo, sua língua era cortada e até poderia ser arrancada fora. E muitas pessoas enlouqueceram por conta disso. Também tinha o castigo chamado banho-maria, que consistia em mergulhar o preso na água gelada e pendurar ele na parede para passar a noite. Outro castigo era chamado de o buraco, onde o preso era amarrado em uma cadeira, restringindo seus movimentos e o privando de alimentação. E ele era colocado dentro de um fosso nas celas subterrâneas do bloco 14, onde não havia nenhum tipo de luz. Esse castigo ele durava dias. E quando a pessoa era liberada, muitas ficavam aleijados permanentemente. E um dos presos mais famosos da Eastern State era o Al Capone, que ficou por lá por 8 meses e teve a cela mais top do lugar, com luminária, pintura e um rádio. E o Al Capone sempre reclamava de uma assombração, o fantasma de James Clark, que foi uma vítima do massacre de São Valentim em Chicago. O Al Capone ele não disparou a arma contra o James, mas ele ordenou o tiroteio. E esse não é o único relato. Além de outros fantasmas de presidiários que rondam o lugar, um chaveiro relatou que enquanto ele abria uma fechadura, ele foi imobilizado por uma força e ele não conseguia se mover. O sistema de solitárias da Eastern State sofreu um colapso em 1913 por conta da superlotação e foi fechada definitivamente em 1971. Hoje, ele é um museu aberto à visitação. E para ver fotos dos lugares e casos de hoje, é só ir lá no nosso Instagram, @roupãodemadame, e eu prometo que eu não demoro para voltar. Se cuidem, até mais!